Eu estou aqui para trazer uma novidade para vocês. Nós resolvemos voltar a postar vídeos semanais, mas vídeos curtos. Então, como é que eu estou pensando em fazer? Nós vamos retomar os vídeos anteriores, né, e selecionar determinados aspectos específicos, né? Isso fica bem dentro da ideia de reflexão, porque a reflexão ela não se esgota, ela está sempre retornando, a gente está sempre pensando e, eventualmente, reformulando as próprias ideias e tal. Então, nós vamos pegar vídeos anteriores, selecionar aspectos específicos e inserir sob a forma de vídeos curtos, de 10, no máximo 15 minutos. Vamos manter as conversas com convidados, mas vamos intercalar com esses vídeos. Então, isso a partir de 2026, os vídeos voltam a ser semanais. Eu espero que vocês gostem e a gente passe a oferecer duas possibilidades, uma de vídeos mais longos, com a conversa com convidados, e outra de vídeos mais curtos, já com seleção de temas, a maioria já abordados por nós. Nós vamos buscar esses temas anteriores e vamos trazendo aqui para uma nova conversa. Então, essa é a novidade que eu trago para vocês, né? E vamos começar isso a partir de 2026. Eu espero que vocês gostem, hein? Eu falo muito em reflexão, né? Mas o que é reflexão? Eu vou ler um trecho do livro Quem Cuida da Vida, onde eu descrevo a reflexão. E depois vou tentar traduzir em miúdos essa ideia, tá legal? Olha só, a reflexão é uma escolha que fazemos dentro de nós e que pode nos ajudar tanto a nos conhecer melhor intimamente, como a procurar conviver melhor com os outros e o ambiente. Eu vou tentar traduzir em miúdos essa questão da reflexão. Eu diria, em última análise, que a reflexão é uma conversa, é um bate-papo. Agora, tem algumas peculiaridades que a distinguem, tá? Uma primeira e importante peculiaridade da reflexão é a indagação, é a postura indagativa. Quando a gente está refletindo, a gente está questionando, está indagando, está perguntando. E tem, inclusive, algumas perguntas fundamentais. Por exemplo, se eu estou abordando um tema qualquer, mas o que é isso? Me explica melhor, define melhor o que é que você está falando. Essa é uma questão importante para quem quer refletir. Eu costumo dizer que a gente precisa afinar os violões. Ou seja, se eu quero falar de um assunto, de um tema qualquer, eu preciso ser claro no que eu quero falar para que o outro também esteja pensando da mesma forma. Ou seja, o entendimento é o mesmo para um e para o outro. Uma outra pergunta fundamental da reflexão é: mas por quê? Por que isso acontece? De onde é que isso vem? Quais são as suas origens, as suas razões? E, como desdobramento, quais as suas consequências? São perguntas que fazem parte, vamos dizer, da conversa reflexiva. E vejam bem, e por que é uma conversa indagadora? Porque a reflexão, ela busca ampliar a compreensão. Isso está dito aqui no texto que eu acabei de ler. Ampliar a compreensão é mais do que você ter uma razão imediata, uma explicação imediata. Não, você não se satisfaz com uma explicação imediata. Você tenta ampliar a compreensão daquela atitude, daquela situação. Estão entendendo? Então, isso aí é um objetivo da reflexão, tá? Ampliar a compreensão. Um terceiro aspecto que eu quero frisar é que a reflexão ela vai se tornando um hábito, porque ela não se esgota. Como ela é uma conversa indagativa, compreensiva, ela vai sempre estando aberta. A gente não fecha uma reflexão. Por isso, eu digo, não tem resposta definitiva, é tudo temporária, tá certo? Então, é um hábito. Aliás, eu queria dizer que o hábito a gente não faz por decreto. Eu estou aqui falando com vocês
mas eu estou criando esse hábito, sabe por quê? Porque é a primeira vez que eu participo de um canal do YouTube. Então eu estou aqui ainda meio duro, sabe como é? Eu não tenho a vontade, aquela descontração que eu quero estar. Que me perdoe, né? Me desconta, mas nós vamos em frente, porque nós vamos nos entender, porque a proposta é a gente conversar, e em última análise, conversar a gente faz todo dia com todo mundo. Então, vejam bem, é por isso que eu já disse que eu não estou aqui como médico ou psicólogo, não estou aqui para dar consulta, sabe? Não é o profissional que está falando, é o Eugênio, é um sujeito, né, que tem uma história de vida e que quer compartilhar essa história de vida, esses questionamentos todos, esses acidentes de percurso que eu tenho vivido na minha vida. Tá? E é importante que vocês me vejam dessa forma. Dito isso, eu queria convidar vocês a partilhar essas conversas com a vida, né? A gente trocar ideias, a gente poder alimentar uma conversa amistosa sobre o nosso cotidiano, sobre as questões que nos afetam, e fazer isso de uma forma bem descontraída. Nem sempre concordante. Não, a gente vai discordar, porque se não discordar também não tem graça. Né? Cada um tem o seu modo de ser, de pensar. A questão não é concordar, a questão é a gente dialogar, a gente trocar ideias, a gente poder conversar livremente sobre um determinado assunto, e esse assunto deve ser algo da nossa vida, algo que nos seja de algum modo relevante. Esse é o convite que eu faço para vocês. Mas, ao mesmo tempo, vejam bem, a gente tem um desafio para enfrentar. Qual é o desafio? Eu venho dizendo já há um bom tempo que nós todos somos diferentes. Cada um de nós tem uma forma de pensar, de sentir e de agir diferente. Fica a questão, como é que sendo diferente nós podemos conversar, nós podemos trocar ideias, né? Afinal, como é que se faz isso? Esse é, de fato, um desafio. Para esse desafio, nós temos algumas estratégias, algumas alternativas para fazer com que a reflexão efetivamente aconteça. Tá? Essas alternativas, essas estratégias, eu queria já convidar vocês para o nosso próximo bate-papo sobre essas estratégias de enfrentamento para tornar a reflexão factível. Dizendo de outra maneira, nós vamos sentar para conversar sobre a vida, trocar ideias, etc., mas vamos ter algumas ou muitas dificuldades porque somos diferentes, não é? Que recursos, que estratégias a gente pode utilizar ou são utilizadas para facilitar essa nossa conversa. Mas isso é para a próxima ocasião. Qual é o alcance da reflexão? Ou seja, afinal de contas, ela serve para quê? No meu caso particularmente, eu acho que eu posso estender essa ideia, ela nos ajuda a nos compreender melhor, a nos conhecer melhor, a nós mesmos. Né? E eu acho que isso, pelo menos na minha vida, é extremamente importante. Cada um vai avaliar na sua. E, além disso, dentro desse contexto maior de eu me conhecer, é também me ajudar a exatamente tomar decisões na vida. Né? Como eu digo, a todo momento, a todo instante, a gente é instado a tomar decisões, né? Cotidianas que seja. Mas por que eu escolho esse caminho e não aquele? Né? Então, isso, em princípio, a reflexão também pode nos ajudar. Um outro aspecto é que vamos dizer, a intensidade com que a reflexão ajuda cada um também varia. E aí eu queria frisar, eu falo muito disso, nós todos somos diferentes no nosso modo de pensar, de sentir, de agir. E pode vir a pergunta. A pergunta é sempre reflexiva. Por quê? É sempre reflexivo. Por que nós somos diferentes? Ora, tem várias razões para isso que a gente precisa entender. Vejam bem, primeiro, cada um de nós nasce com características genéticas diferentes.
Sejam características físicas, um é alto, outro é baixo, um é claro, outro é escuro, enfim, tem olhos assim, o assado, são características diferentes. Também características de personalidade, comportamento, são diferentes. Tem pessoas mais extrovertidas, outras mais introvertidas. Então, nós já nascemos com determinadas características. Segundo lugar, e isso é extremamente importante, nós somos muito influenciados pelas primeiras experiências de vida. Porque nós somos muito pequenos, pequenininhos, não falamos, não temos compreensão ainda das coisas, o nosso sistema nervoso não está ainda devidamente desenvolvido, amadurecido. Então, as coisas são recebidas por nós de uma forma muito impactante e muito inconsciente, muito lá dentro. Eu costumo dizer que essas primeiras experiências ficam como memórias celulares dentro de nós. Então, por exemplo, em situações mais traumáticas, se um dos nossos pais morre com a gente muito pequenininho, isso provavelmente causa um impacto que fica registrado. Ou se os nossos pais se separam quando a gente é muito pequeno, enfim, se há um acidente sério e a gente muito pequeno, isso fica lá dentro de forma inconsciente. E cada um tem uma vivência que é diferente em termos das primeiras experiências de vida. O outro aspecto, a forma de educação. Cada um de nós é educado num contexto, numa família diferente, num lugar diferente, que tem hábitos, que tem normas, valores diferentes. Ora, tudo isso plasma o indivíduo a uma determinada maneira de se comportar, de ver o mundo, de ver a si mesmo. Ou seja, é aquela formação do que nós chamamos de valores, e não só os valores, as normas, os hábitos, né, que as leis sejam implícitas ou declaradas, nos encaminham numa dada direção. Então, isso também faz com que a gente seja diferente. Veja a situação, por exemplo, do migrante, um sujeito que nasceu, viveu num determinado lugar, depois vai viver num outro lugar diferente. Ele sofre esse impacto do novo ambiente, das novas regras, dos novos valores, etc. E, por fim, as circunstâncias atuais, né, que eu dou muito o exemplo. O sujeito, por exemplo, casou-se, tem 2 ou 3 filhos, ainda pequenos, tem um emprego mais ou menos estável, de repente ele é desempregado por uma razão ou por outra. Isso causa um impacto imediato que vai alterar, né, o comportamento dele. Então, somem isso tudo e vão ver que cada um de nós vai reagir, vai pensar, vai sentir, vai agir de modo diferente. Da mesma forma, vão receber a reflexão de modo diferente. Alguns, por uma dessas razões, não precisam, não quer. Outros, por uma dessas razões, quer, necessita, precisa. Eu sou um deles, como já venho contando para vocês há muito tempo, e há muito tempo mesmo venho refletindo sobre a vida. É uma necessidade minha, né? E eu tenho as minhas razões para isso, ok?